Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim de clima e tempo. Final de semana gelado com ocorrências de geadas em algumas regiões, pontualmente trazendo prejuízos inclusive para lavouras de café. O mercado reagiu imediatamente diante dessa situação. O pessoal está preocupado aí com o que vem pela frente, principalmente na próxima madrugada. Mas aparentemente a partir de agora a preocupação não é mais com frio e geada, mas sim com uma nova onda de calor que deve chegar ao centro-sul do Brasil nos próximos dias. Quem traz mais detalhes para a gente, quem dá mais informações para a gente sobre essa situação é a Bárbara Centelhas, lá da Agrimet, está aqui com a gente já. Seja bem-vinda, Bárbara. Obrigado por nos ajudar a entender um pouco mais de clima e tempo. Final de semana friozinho, com geada aí, pontual, porém impactando algumas lavouras. Tem algum risco aí de continuidade desse frio? O que você está vendo? Conta mais pra gente, seja bem-vinda. Obrigada, Alexandre. É sempre um prazer estar aqui com vocês, trazendo essas informações que são tão relevantes, né? Bom, de fato, a gente teve uma onda de frio intensa, né? Uma frente fria que atuou principalmente no sul, chegou ao sudeste e aí trouxe consigo, né, como de praxe, essa onda de frio que vem na rabeira da frente fria, né? Ela foi realmente intensa. As geadas, elas foram pontuais, não foram generalizadas, né? Como você falou, algumas regiões, principalmente de café, foram mais prejudicadas. A tendência agora é que a gente comece a ver uma mudança no comportamento do clima. Eu acho que já está aparecendo aqui para vocês a madrugada, né, dessa de terça para quarta, como você falou, é a grande preocupação. E ainda assim vai ser uma madrugada gelada. A gente tem essa previsão de temperaturas mínimas no centro-sul do país mais elevadas, né, mínimas mais baixas, na verdade, até quarta-feira. Então, a gente vê, né, que existe aí as temperaturas mais baixas. Aqui eu estou a 6 UTC, que representa as 3 da manhã, que é uma das horas mais frias. Se a gente avançar também aqui para 9 UTC, que às 6 da manhã também é bem gelado, a gente vê que continua com temperaturas baixas, predomina aí temperaturas abaixo de 10 graus em todos os estados aqui, sul de Goiás, Minas, né, centro-sul de Minas, Mato Grosso do Sul, e os estados ali mais para baixo, mais ao sul do país. Mas a gente já sai um pouco dessa variação tão baixa assim. A gente tem as temperaturas oscilando, principalmente, com exceção do Rio Grande do Sul e do Sul como um todo, depois a gente fala deles, aí entre 6, 10, 12 graus Celsius, né? Ou seja, já sai um pouco dessa área de risco da ocorrência de geada, mas nós não podemos dizer que não existe o risco, porque as temperaturas estão baixas, a gente tem oscilação dessas temperaturas a depender principalmente da altitude, então, ainda é uma madrugada de risco um pouco mais baixo. A região do sul, né, principalmente ali que as temperaturas mínimas ficam em torno de 2 a 6, a Serra Gaúcha e catarinense que pode ter temperaturas até negativas, o risco ele é alto e persistente. A gente teve até registro de neve, né, nessas regiões nesses últimos dias. Então, ainda vai ser uma madrugada gelada, com risco moderado de ocorrência de geada, principalmente aqui nessa faixa leste, né, mais leste aqui do país, pega um pouco o sul de Minas, pega um pouco São Paulo, o sul do Paraná também, né? Vale o alerta e também tentar as temperaturas mínimas também elevadas, mas isso tende a passar. Se a gente pegar a próxima madrugada, e deixa eu pegar aqui, isso. A gente vê que já começa a melhorar um pouco, apesar de ainda ser frio, né? Então, a madrugada de quarta-feira, ela já é um pouco menos intensa, mas ainda assim a gente consegue observar essa massa de ar frio atuando no Cone Sul. E aí, quando a gente finalmente avança para quinta-feira, que eu comentei, opa, eu já tô tá dando um spoiler aqui, deixa eu voltar. Eu comentei que começa a mudar um pouco o cenário, a gente já vê que as mínimas, né? O sul ainda tem as mínimas baixas, mas aí já sai um pouco do risco de geada. Mas se a gente pegar aqui Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, as mínimas já ficam em 10, 14, ou até mais altas, né? 18, 20 graus. Ou seja, quarta-feira é para ser a última data que a gente tem esse risco de frio mais intenso. E aí esse cenário começa a mudar na quinta, né? Eu até já passei aqui um pouco mais. Aí começa a vir de fato, como você falou, Alexandre, uma onda de calor, porque as máximas começam a se elevar, até mais rápido do que as mínimas. A gente vai observar uma maior amplitude térmica nesses próximos dias, onde a mínima ainda fica aqui na região centro-sul, na casa dos 14, 15, mas a máxima começa a subir. Então, até trazendo aqui já para o dia 15, que era
é esse aqui que eu quero mostrar, como você falou da onda de calor, a gente já vê que as temperaturas se elevaram muito, né? Elas já estavam mais elevadas na parte norte do país, norte e nordeste. A gente teve uma faixa aqui mais leste do nordeste que pegou um pouco essa frente, essa onda de frio. Claro, né? Quando ela avança ali para o nordeste, ela perde intensidade e as temperaturas elas caem, mas não a ponto de gerar riscos de geada na região, mas a gente observou quedas na temperatura, mas a gente vê que essa bolha de calor ela já começa a voltar a intensificar essas temperaturas nessas regiões que estavam mais frias. Então, para quinta-feira, dia 15, a gente tem aqui, por exemplo, no Mato Grosso do Sul, que estava com temperaturas bem baixas, já a expectativa aí de temperaturas acima de 36 graus. Algumas localidades já estão indicando 37, 34. Então, assim, temperaturas muito elevadas. Isso também segue aqui para o oeste do Paraná, né? O noroeste do Paraná, região de Maringá, Londrina, que também teve um frio muito intenso, tem previsão de frio intenso, e aí uma grande amplitude térmica já indo para uma máxima ali de 30, 32, assim como o oeste de São Paulo, noroeste, Triângulo Mineiro. Então, assim, é uma mudança muito brusca, né? De uma onda de frio que passa e logo ela segue para uma bolha, para uma onda de calor, até porque a gente tem condições ali, principalmente no Índico, né, que está com uma fase mais positiva, que indica esse aumento da temperatura. Então, a gente tem várias coisas acontecendo que fazem com que esse calor volte a permanecer em grande parte do território brasileiro. Muito bem, então isso tudo é em relação à temperatura, mas como fica Isso. em relação às chuvas, Bárbara? O que a gente pode esperar aí? Clima mais seco? Clima mais seco. Então, essa semana, exatamente, a gente tem essa tendência de uma estabilidade praticamente em todo o país. A gente tem algumas exceções que eu vou falar daqui a pouquinho, né? A gente vê que a frente está avançando, né? Ela gerou um ciclone aqui que não vai atuar no Brasil, ele vai se dissipar mais para o oceano, mas a gente ainda tem uma parte da frente atuando aqui que vai atuar principalmente no litoral da Bahia, como a gente vai ver. Mas, por exemplo, essa aqui é a previsão para as próximas 24 horas. Então, indo até o dia 13, nós não temos nenhuma chuva prevista, com exceção do extremo norte do país, que tem atuação aí de outras condições que fazem com que seja mais chuvoso, naturalmente. Mas conforme a gente avança, a gente vê que não existe chuva, com exceção do litoral da Bahia mesmo, onde as chuvas podem ocorrer num nível baixo, tá? Não são chuvas elevadas, elas ficam aí na casa do máximo dos 20 milímetros, se a gente vê de acordo com a escala. Mas eu vou avançando aqui de 24 em 24 horas para vocês verem que o padrão é realmente de estabilidade ao longo dessa semana. Então, quando a gente olha aqui, né, na quinta-feira, no dia 15, a gente tem condições muito estáveis, a chuva apenas aqui na Bahia. Quando a gente avança para sexta-feira também, né, até no próprio norte do país, esses volumes diminuem bem. Aí, continuando aqui para sábado, se eu não me engano, aí no domingo. Aí a gente começa só no domingo, no dia 18. Nós começamos a ver, né, os volumes ali na Bahia já são muito baixos, tá? Já estão na casa ali dos 3, 5 milímetros. A gente vê uma frente se formando aqui no Atlântico Sul, que começa bem timidamente aqui no dia 18 a atuar no extremo sul do estado. E aí, quando a gente avança, né, para segunda-feira, dia 19, a gente vê que muito provavelmente essa frente vai trazer uma chuvinha aí para o sul do país, ela vai ganhando força ao longo das horas. Por enquanto, só no extremo sul, né? Vamos observar. Acho que a gente tem que caminhar um pouco com a previsão, né? Sabe que a previsão a muito longo prazo também tem um baixo grau de assertividade, mas por enquanto a semana é de total estabilidade, criando esse bloqueio, né, que a gente fala, onde as temperaturas se elevam, não tem chuva conseguindo se formar, a gente não tem áreas de baixa pressão, favorecendo a formação de precipitação, isso ficou para trás, né? A gente sabe que teve alguma chuva aí com essa frente, principalmente no cone sul do país, algumas áreas foram beneficiadas, mas essa semana é estabilidade total. Muito bem. O Tiago Leão está perguntando o seguinte, Bárbara. Bom dia, aqui é o Tiago Leão de Palmas, no Tocantins. Ainda há possibilidade. Desculpe. Ainda há possibilidade de chuvas no Tocantins? Olha, essa semana não. Essa semana a gente não vê essa frente, ela não foi intensa. Ela chegou até Goiás, né, em algumas regiões, mas ela não foi intensa a ponto de chegar em Tocantins, ela já está perdendo força. Então, por enquanto, né, até olhando aqui a previsão, a gente vê que toda essa região do Mato Piba, né, todo o estado de Tocantins, Palmas aqui bem na região mais central, a gente não tem previsão de chuva, tá? Depois a gente pode até olhar o INDE, mas muito provavelmente ele vai trazer
essa mesma, esse mesmo prognóstico aqui para nós. A gente comparar os modelos, né? Lembrando que aqui a gente compara vários modelos na última linha, então o modelo americano de previsão do tempo, o europeu, o alemão e o suíço, a gente vê que nenhum deles tem nenhum volume sendo indicado. Vamos pegar aqui o GFS, que é o americano, que é mais fácil da gente ver. Ó, aqui embaixo a gente não tem nenhum valor. Inclusive as temperaturas, ó, 39, 34, então as temperaturas começam a se elevar e pelo menos até sábado, que é uma previsão até um pouco menos estendida do que a do INMET, a gente não tem previsão de chuva para nenhum modelo. Então, palmas ali, um tempo seco mesmo. Muito bem. Agora, essa do Eduardo é importante porque você tem aí o prognóstico aí para os próximos meses. Ele quer saber como queria previsão para os próximos meses em Goiânia, quando volta a chover na região centro-oeste do país. Quando for voltar a chover, será que vem com aquele pacote completo com vento e granizo? Enfim, próximos meses, o Grandes que que a gente perguntas, né? pode Dúvidas esperar, muito. Bárbara? Desculpe, não Sim. entendi? Infelizmente, eu gosto sempre de pontuar aqui, né, Alexander, que a gente tem uma dificuldade muito grande de ter previsões a longo prazo, tá? Que nem a gente tem essas daqui que indicam milímetros, volume, que a gente consegue ter um pouco de previsibilidade, isso sempre ocorre numa janela muito curta. Para vocês terem ideia, as estatísticas, né, assim, valores medianos, né, claro que depende de região para região, é que a gente tem um 80% de grau de assertividade, o grau de assertividade, nos próximos 3 dias. Conforme isso avança, há 7 dias a gente já tem uma probabilidade muito baixa, já em 30% de acerto. Né? Então, a gente não consegue fazer uma previsão a longo prazo. Aqui a gente tem essa previsão do INMET, que é a longo prazo, a gente chama isso mais de projeção climática, porque ele observa os padrões climáticos que estão ocorrendo e tenta fazer uma projeção com base nessa tendência, tá? Mas aqui é uma tendência, nós não estamos escrevendo em pedra que isso vai acontecer, mas é a tendência de que todos os fenômenos que estão ocorrendo no momento estão sendo projetados e indicam esse cenário, tá? Então, acho que isso é um ponto importante para não ter confusão sobre previsão e prognóstico. Isso é atualizado todo mês também, tá? Então, é sempre um trabalho de muitas. Ele é multidisciplinar. A gente tem que olhar a previsão do tempo a curto prazo, a projeção, monitorar os fenômenos para entender o que está acontecendo, tá? Aqui, Muito o que bem. nós temos para previsão de anomalia da precipitação, o que quer dizer anomalia, né? Quer dizer variação em relação à média. Ou seja, se a média aqui, para vamos pegar o estado de Goiás, que é a pergunta, né? Se a média de Goiás, vou até pegar aqui esse exemplo das normais climatológicas, eu acho que vale a pena a gente fazer esse exercício para a gente entender muito bem o conceito de Anomalia, né? anomalia, né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o mês de setembro, a gente vê que a chuva prevista para o mês de Goiás, a média dos últimos 30 anos, gira em torno, se a gente pegar aqui a região de Goiânia, de 40 a 60 milímetros. Essa é a média, tá? Esperada, normal climatológica que nós falamos. Quando a gente olha o prognóstico deste mês, vou pegar aqui, eu peguei setembro, né? Ele está mostrando que existe uma probabilidade da chuva ocorrer, mas ficar abaixo disso. Né? Esse amarelo indica uma anomalia negativa de -10 a -50. Então, vocês veem que é uma variação muito grande. Se lá em média chove 60 milímetros e vai ter uma variação de 10, não é tão negativo assim. Ainda está dizendo que pode chover 50. Mas se tem uma variação de -50, aí você só vai ter 10 milímetros no mês e isso é muito prejudicial. Pensando em início de plantio, né, se for o caso, isso é muito prejudicial. Então, a gente não consegue ter uma assertividade no volume, tá? Mas sim indicando quais são as probabilidades. E aqui, quando a gente olha o consolidado, né, do trimestre, agosto, setembro, outubro, para Goiás, a gente tem um cenário aí de anomalias negativas, ou seja, somando os 3 meses, o que é esperado de chuva para os 3 meses, ele indica que a tendência, por enquanto, é a gente ficar com chuvas abaixo da média. A gente tem outros modelos, eu não vou trazer aqui para não confundir também, mas existem outros modelos além do INMET que nós observamos e nós vemos que algum deles indicam a chuva dentro do normal. Então, o que a gente pode dizer é que ainda é uma incerteza se essa chuva vai ocorrer dentro da normalidade, com poucas variações, ou se ela vai ficar abaixo. A gente não vê nenhum lugar indicando uma tendência de chuvas acima da média. Então, isso a gente pode descartar porque a probabilidade é muito baixa. Agora, a grande dúvida é: vai chover dentro ou abaixo? Infelizmente, a gente não consegue trazer informações mais precisas do que isso, né? E se eu trouxesse, eu não estaria sendo clara com vocês sobre
a assertividade é muita loteria, né? O que a gente consegue fazer é traçar esses cenários que nesse momento não é positivo, né, Alexandre? Se a gente for olhar para a região central do país, pensando no início de safra, né, a retomada das chuvas, a gente vê que predomina uma condição aí de chover abaixo da média, só com o sul, né, o sul do país e o sul de São Paulo que apresentam aí probabilidades de chuvas até acima. Mas, por Mas, enquanto, o cenário ele é um pouco mas pessimista. mesmo ali no oeste do Paraná, que é uma região tradicional produtora e que começa mais cedo o Sim, plantio ali, tá abaixo da média, né, Bárbara? está abaixo da média. Abaixo da É, média. precisamos ter cuidado aí com essa É. retomada das chuvas, então. Como a Bárbara E alertou, são acompanhando, né? Até anomalias. Pois não, Bárbara? Não, eu ia falar, até acompanhar, né? Porque essa é uma tendência. Mas se a gente tem uma condição de um fenômeno que consegue avançar, como foi essa frente fria, e trazer chuva, ou fazer com que se forme, né, o corredor de umidade, as ACAS começar a atuar, ele pode superar essa projeção, né? Então, por isso que a gente olha também a previsão do tempo. Então, vamos torcer para que isso aconteça e esse prognóstico fique defasado, É né? isso aí. O Eduardo Santos ele diz o seguinte: no ano passado, com o El Ninho, não choveu tão regularmente. E esse ano pode ser diferente? Temos É. Laninha consolidada já, Bárbara? Não, a gente não tem a laninha consolidada, tem sido um outro ponto de incerteza, né, dos modelos internacionais e nacionais, então aqui não sou eu, né, são as instituições que fazem, até trouxe aqui o modelo mais recente, aqui ele é puramente modelagem, tá? Não tem a parte de análise dos pesquisadores, os pesquisadores estão um pouco mais otimistas, mas eu quis trazer esse daqui mostrando só o que os modelos estão indicando para a gente entender o grau de incerteza. A gente tinha lá atrás, em abril, março, abril, o prognóstico de que a partir de junho, julho, nós já estaríamos numa condição de laninha, né? Então a expectativa era essa. Ao longo dos meses, conforme esses prognósticos foram sendo atualizados, nós vimos que que indica a laninha, né? Bom falar para quem não está sempre acompanhando aqui, é quando a gente tem uma queda na temperatura da superfície do mar, lá no Pacífico Equatorial, abaixo da média do que é normal para aquela região. Então, qual que era a expectativa? A gente estava no El Ninho, que as temperaturas estavam muito acima da média, e elas começaram a cair. Então, a expectativa é que essa queda fosse tão brusca que já atingissem níveis negativos suficientes para entrar numa condição de laninha. Essa era o prognóstico, era o prognóstico. Não foi isso que aconteceu. Essa queda ela está acontecendo, mas ela não está acontecendo tão drasticamente como estava sendo previsto. Então, a gente está ainda no cenário de incerteza, ainda no cenário do que a gente chama de neutralidade, ou seja, a variação dessa temperatura da superfície do mar ela é muito mínima, né? Então, ele fica numa condição considerada normal para a região e para a época também. Então, tanto que a gente vê aqui que esses modelos indicam um agosto com uma probabilidade muito alta ainda, acima de 70%, né? Pouco acima de 70%, de permanecer nessa condição neutra que eu acho que já está negativa, já está em -0,2, mas ainda assim é neutra, tá? Isso prevalece também em setembro, até indo contra o que outros modelos estão indicando que a partir de setembro já possa ocorrer a laninha, e aí em outubro a gente tem uma superação da probabilidade, porque esse gráfico indica a probabilidade de ocorrência dessas três fases, laninha, neutralidade e El Niño. Então nós vemos que a partir de outubro a laninha supera a neutralidade, isso segue em novembro, dezembro e janeiro, mas vocês veem que a neutralidade está muito forte ainda, né? Ela está muito, o páreo está muito elevado, ele está muito próximo, e isso indica para nós uma incerteza muito grande. Então, os modelos ainda não estão conseguindo captar se isso vai continuar, a gente vai continuar numa tendência neutra e a laninha não vai se configurar, ou se vai ter esse resfriamento mais intenso que vai conseguir colocar essa laninha. Isso é uma incerteza ainda, tem muita divergência entre os próprios modelos do IRI e os outros modelos internacionais, e isso faz com que a gente também tenha uma incerteza de como vai ser o clima na primavera-verão aí de 24, 25, né? Então fica mais difícil ainda a gente dizer, claro, que nas regiões que têm influência, né, de atuação desse fenômeno, não é todo o Brasil que sofre essa influência, mas o cenário ele é complexo e ele é incerto ainda, tá? A Eliana Miguel, como vai ser esse ano para chuvas no norte de São Paulo? Elas podem chegar mais cedo? O norte de São Paulo, o que está indicando
anomalias negativas, né? Se o período que isso vai acontecer, né? Se isso vai acontecer antes ou depois, a gente não tem esse tipo de informação, né? A gente tem essa previsão a curto prazo e esses prognósticos que indicam volume, mas não indicam se vai ter um adiantamento ou um atraso no retorno dessas chuvas, tá? Ainda, apesar de a gente já estar em agosto, ainda é um pouco cedo para dizer, mas por enquanto a gente não vê nenhuma movimentação acontecendo que indique que vai se antecipar, pelo menos. Tá? Vinícius dos Santos, bom dia. Aqui é o Vinícius de Conceição do Araguaia, lá no Pará. Tem alguma possibilidade de chuva por esses dias lá para o Pará? Alguns aplicativos estão marcando chuva para o dia 14 de agosto. Posso confiar? Deixa eu pesquisar aqui. Conceição do Conceição do Araguaia. Araguaia, lá no Pará. Possibilidade de chuva para os próximos dias. Vamos lá. A gente tem alguns focos, né, de chuva no entorno ali. Ele pega. Acho que tá na região certa, né? Ele colocou ali meio na macro região de Redenção. Então, acho que tá correto. Então, a gente tem algum volume, tá? Vamos começar aqui por essa previsão do GFS na quarta-feira, mas por enquanto, os modelos tanto de GFS indicam volumes muito baixos. Ó, você vê que aqui dá 0,7, não dá nem 1 milímetro, aqui dá quase 2 milímetros, aqui também 0,8, 2,4. Então, assim, tem uma previsãozinha de chuva, tá? Mas por enquanto, a maioria dos modelos indicam aí volumes muito baixos. Se a gente colocar, deixa eu ver se eu consigo localizar isso lá no IMET também, a região, fica perto de pegar aqui, Redenção, a gente vê aqui, mais ou menos. Eu sou meio já estive lá, mas vamos ver se a gente consegue ver mais pra cá, né? Você vê que se a gente pegar quarta-feira, dia aqui. A gente pode até ter, eu acho que é por aqui, tá? Você me desculpa se não tiver muito correto, a gente acaba ficando meio perdido. Mas assim, a gente vê que tem chuvas no Pará, né? Mas não são volumes elevados previstos. Isso corrobora com o que a gente viu aqui no INDE, né? Que compara vários modelos. Então a gente tem, ó, 5 modelos indicando possibilidade de chuva, mas chuvas muito baixas. Conforme a gente avança ao longo das horas, ó, você vê que desce um pouco mais aqui, mas ainda assim volumes na casa de 1 a 5 milímetros no máximo, tá? Então, Nada não de. acredito que sejam chuvas agronomicamente significativas, né? Boa. O Eliseu Basso, previsão para chuvas na segunda quinzena de agosto em Gentil, no norte do Rio Grande do Sul. E será que ainda temos risco de geada por lá, por aqui, né? Até o fim do mês de É. setembro, Bárbara? Olha, geada é sempre muito difícil a gente captar com longo prazo também, né? Ele é um fenômeno que forma muito bruscamente, muito rapidamente. Então, não tem modelos muito longos de previsão de geada. Tanto o próprio IMET, infelizmente, está desativado deles, do Cisdagro, pelo menos eu não consigo acessar, mas eles trabalham aí, acho que com 4 dias só de previsão, tá? Então, a gente não consegue ir até setembro, trazer essa informação. Até porque mesmo os modelos apontando, tem possibilidade aí de temperaturas acima da média, esses modelos não conseguem captar também esses fenômenos de frente, ondas de frio que ocorrem, que são as principais causas da geada. Além de tudo, não é só a temperatura, né? A gente precisa ter condições favoráveis de céu aberto e outras condições que indiquem aí essa ocorrência, tá? Mas, por enquanto, o que a gente tem visto, pelo menos essa semana, né? Como eu falei, mais 2 dias com esse risco, depois ele some, pelo menos durante os próximos 7 dias. Não consigo garantir a próxima quinzena, mas pelo menos os 7 dias de previsão indicam temperaturas elevadas, com risco muito baixo, né, ou até inexistente, a depender da região, da ocorrência de geada. Mais longo que isso, infelizmente, acaba sendo difícil acessar, e se eu falar alguma coisa, vai ser com uma probabilidade muito baixa de acerto também, tá? Muito bem. O Rodrigo Francisco da Silva, a chuva chega em setembro no estado de Goiás. A gente já falou lá do estado de Goiás e É, chuvas abaixo aí da média previsão, né, Bárbara? setembro. Fica abaixo. Se for mais ao sul de Goiás, você pode até ter a retomada das chuvas mais dentro da normalidade, né? Se for aqui mais o extremo nordeste também, mas de forma geral o prognóstico é de chuvas abaixo do normal. Tá? Muito bem. José Hildo Souto, previsão para o sudoeste do Pará, Pacajá.
Será que chove em agosto? Como que chama? Pacajá? Pacajá. Aqui perto de Marabá. A gente tem chuva, pelo menos até quarta-feira. Acho que é até um pouco, um volume um pouco maior do que a outra região que nós estávamos olhando ali mais próximo de Redenção, né? Então a gente vê que tem, principalmente na quarta-feira, tem um volumezinho aqui que pode somar uns 10 milímetros, segundo os modelos, né? Tem variação nos valores aqui de GFS, o ICMWF traz um volume um pouco maior, o ICON traz um volume menor, mas se você olhar, né, a partir de quinta-feira, deixa eu estender aqui. Infelizmente só vai até o dia 17 essa previsão, né? A partir de quinta-feira a gente acaba já não tendo mais tanta chuva, tá? Então, eu acho que pelo menos essa semana concentra na quarta-feira, terça para quarta-feira, os maiores volumes de chuva, mas tende a dar uma secada, pelo menos até o fim dessa semana. José Mendes, ele pergunta o seguinte: quando teremos chuvas plantadeiras em Ibitiara, lá na Chapada Diamantina, Bárbara? Tiara. O cenário não tá dos mais favoráveis por enquanto, né? Ainda essa previsão aqui é a curto prazo, infelizmente, mas só para mostrar, né, que a gente não tem previsão de chuva por enquanto. Os modelos do IMET também indicam isso, e quando a gente olha as projeções, né, deixa eu pegar aqui mais ou menos aonde que fica para a gente dar uma olhada, tá? Mais para Ibitiara. cá. Ah, então, gente, acho que vem mais para essa região aqui, né? Depois ele me confirma se. Então você vê que essa região, pelo menos no mês de setembro, fica nessa oscilação de dentro da normalidade, podendo ficar levemente abaixo. Quando a gente olha outubro, aí já tem um prognóstico de chuvas abaixo do normal. Aí só vai até outubro também esse nosso prognóstico. Mas, gente, de novo, né? Esse cenário de chuvas abaixo do normal não exclui a possibilidade de ter chuvas significativas. Aí a gente tem que acompanhar mesmo a previsão do tempo a curto prazo. Mas mesmo que ocorra esses volumes, por enquanto, indicado é que seja um volume abaixo da média do consolidado do mês todo, tá? Muito bem. Ah, o Wesley Reis, bom dia. Quando devemos ter chuvas agrícolas em Belo Horizonte, lá na capital Belo mineira? Horizonte. Vamos ver aqui o prognóstico também para Belo Horizonte. Bom, a gente tem um agosto aí mais dentro do normal, né? Mas como eu falei, pelo menos até o dia 19, quase próximo ao fim ali, né? No segundo decênio de agosto, ainda não tem previsões de chuva, apesar dele indicar chuvas dentro da normalidade, a gente sabe que é uma região que ainda não tem chuvas tão significativas nesse mês de agosto. Quando a gente avança para setembro, a gente já vê que fica nesse cenário aí de oscilação entre chuvas abaixo do normal, dentro da normalidade, né? E outubro também. Então, assim, por enquanto, a gente não tem nenhum indicativo. Até o fim da semana, né, Alexandre? A gente acaba ficando muito refém dessa previsão a curto prazo, e esses prognósticos. Então, assim, o prognóstico não consegue dizer quando vai chover, né? A gente tem que ir acompanhando semana a semana, mas por enquanto não tem nenhum indício, até para a gente saber quando que essas chuvas vão retomar, né? Ainda está muito, muito cedo. É. Muito bem, de qualquer forma, serve de parâmetro aí para quem está acompanhando a gente. O pessoal participando bastante aqui pelo chat do YouTube. Obrigado aí pela Muito bom. audiência, obrigado pela interação aqui com a gente no Notícias Agrícolas. Não se esqueçam, vocês que estão nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueçam aí de fazer a sua inscrição no canal, deixar o seu like, o seu joinha aí pra gente e acionar o sininho ali para ser notificado sempre que a gente estiver ao vivo aqui com os nossos convidados. Bárbara Centelhas, mais uma vez, show de bola, muita informação boa e principalmente ajudando o produtor a entender o que vem pela frente. Volte sempre, Bárbara. Obrigada, Alexandre. Até mais. Até Boa a, semana. até a próxima. Tá aí, Bárbara Centelhas da Agrimet dando um show de informação. Depois aí dessa frente fria ainda tem um resquício de frio acontecendo principalmente na metade sul do país, mas a partir de quinta-feira a frente fria vai ser trocada aí. A frente fria não, a massa de ar frio é diferente de frente fria. A massa de ar frio vai ser trocada aí por uma onda de calor que deve chegar inclusive ao Rio Grande do Sul aí nos próximos dias. Então vamos ficar atentos aí para
para as próximas previsões, chuva mesmo só depois ali do dia 19 e 20 de agosto, voltando a chegar ali pelo sul do Brasil. Até lá, portanto, uma inversão dessa condição fria para uma condição quente e seca, trazendo aí, portanto, uma nova onda de calor para o Brasil. Grande parte do Brasil deve sentir essa mudança. A gente vai ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com outras informações e mais destaques. Temos ainda o mercado do boi, continue com a gente.